Olá, meus amados, graça e paz, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite, culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Quero compartilhar com vocês a palavra que está no Salmo 13, os últimos dois versículos do Salmo 13, versículos 5 e 6, que diz assim: Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por podermos mais uma vez cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós, nesse momento, podemos colocar a nossa vida, o nosso coração, os nossos planos, sonhos, todos diante do Senhor, ó Deus. Nós também, Senhor, podemos te adorar verdadeiramente. Podemos agradecer ao Senhor pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Pai querido, aceita o nosso culto. Aceita, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração que somente o Senhor merece. Abençoa cada pessoa, Pai, que está vendo este culto nesse momento. Esteja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, vamos adorar ao nosso Deus. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. E seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor seja a nossa alegria em todos os dias, Pai. Que nós não venhamos a nos esquecer do Senhor em nenhum momento das nossas vidas, mas que mesmo nesse tempo, ó Deus, complicado no qual nós estamos passando, nós sempre venhamos a nos lembrar do Senhor, a agradecer ao Senhor, a realmente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Abençoa o teu povo, Pai. Fortalece-nos na fé, Senhor. E, Pai, pelo nome de Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, nesse momento, perdoando os nossos pecados, Pai, limpando o nosso coração e a nossa alma,
a fim de que nós, verdadeiramente, ó Deus, possamos te adorar, possamos realmente viver para o Senhor, da forma que o Senhor deseja, que é tendo uma vida santa, uma vida verdadeiramente abençoada, Pai. Limpa-nos pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que é o nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, fortalece-nos. Esteja também, ó Deus, derramando da Tua cura, Senhor, sobre a vida daqueles que se encontram enfermos. Esteja, ó Deus, trazendo libertação à vida daqueles que estão cativos pelo pecado, pelos vícios. Esteja, ó Deus, trazendo transformação real ao Teu povo, para que cada vez mais e mais pessoas, através de nós, através desta Tua igreja, possam encontrar com o Senhor, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Deus, nesta tarefa que o Senhor nos deu, de sermos anunciadores do Teu Evangelho transformador. Aviva a Tua igreja, Pai. Fortalece a fé nesse momento de distanciamento, ó Deus. Não nos deixe esmorecer, mas esteja, ó Deus, abençoando a cada um, a cada lar, a cada pessoa que está vendo, ó Deus, agora este culto. Abençoa-nos e fala conosco, Pai, para que haja transformação real nas nossas vidas, para que haja crescimento espiritual, para que haja, ó Deus, a redenção verdadeira de cada um de nós diante do Senhor, rendendo cada área das nossas vidas a Ti, a fim de que o Senhor seja verdadeiramente o único dono das nossas vidas, Pai. Nos rendemos ao Senhor nesse momento. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite eu quero partilhar com vocês da palavra de Deus que está no livro de Gênesis. Vamos abrir lá, Gênesis capítulo 45. Todos abriram? Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Gênesis 45, do 1 ao 8. Diz assim: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que, como nos diz, é luz para os nossos caminhos. Por isso, Deus, nesta noite ensina-nos, através desta Tua palavra, a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós. Abra os nossos ouvidos, retira, ó Deus, as escamas dos nossos olhos, para que nós, ó Deus, possamos realmente ver aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós, ó Deus, possamos ouvir a Sua voz e sermos transformados, sermos redimidos,
sermos, ó Deus, verdadeiramente transformados em verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoa-nos agora, Pai. Livra-nos de toda a artimanha do inimigo e fortalece-nos na fé. Abençoa o teu povo, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós completamos 4 meses já, sem nós nos reunirmos presencialmente. Nós não estamos nos reunindo presencialmente, nós quase não nos vemos, eu vejo um ou outro irmão. Nós não nos falamos pessoalmente, muitas vezes somente pelo grupo do WhatsApp, ou por uma mensagem ou outra, ou um telefonema ou outro. Desde o fim de março, queridos. Desde o fim de março, pelo menos aqui na nossa igreja e nas igrejas presbiterianas daqui da nossa cidade, não tem havido culto presencial. E desde aquele último encontro em março, tudo mudou. Tudo foi transformado, os cultos se tornaram online. Nós tivemos que ficar em casa, usar máscara, álcool em gel. Alguns de nós já até pegaram a doença. Como é que fica a nossa cabeça diante de tudo isso? Como é que fica a nossa saúde mental diante do medo? Diante das preocupações do dia a dia? Porque as contas, elas não param, elas continuam a chegar. A palavra adotada nesse nosso tempo agora é o novo normal. Se é que isso realmente possa existir, não é? O novo normal. Será que essa é a nossa nova vida daqui para frente? Como é que nós lidamos com essa situação? A grande verdade que nós temos hoje é que ninguém sabe de nada. Os médicos lutam para salvar vidas em meio ao caos da saúde, aonde faltam leitos de UTI. Enquanto muitas e muitas pessoas se reúnem, não é, para festinhas escondidas, mas que todo mundo está vendo, nós não sabemos como ficará a nossa vida. Nós não sabemos se as vacinas em teste darão certo e quando elas irão ser disponibilizadas para a população. Nós nem sequer temos condições de saber verdadeiramente se nós estamos infectados com o vírus ou não, porque muitas e muitas pessoas estão assintomáticas, ou seja, elas não sentem as coisas que a doença traz, como dor de cabeça, náusea, não sente cheiro ou gosto. Às vezes já tiveram ou estão com a doença. Nós não sabemos quando nós vamos poder voltar a nos reunir presencialmente aqui na igreja. O que realmente existe, amado, e eu acho que você concorda comigo, o que realmente existe nesse novo normal que as pessoas estão dizendo é a dúvida. Uma dúvida sem fim. E diante de tudo isso, diante de todo esse panorama, como é que fica a nossa fé? Como é que está a sua fé diante desse novo normal, diante de tantas dúvidas? Como está? Segundo a palavra de Deus, que está no livro, ou na carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé, embora as coisas mudem, ela deve permanecer firme, independente das circunstâncias. É isso que nós aprendemos pela palavra. Por quê? Porque o justo viverá pela fé, como diz Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. É claro que nós não passamos incólumes as situações das nossas vidas, mas embora tudo mude, nós devemos estar firmes em Deus, que é a nossa rocha, o nosso bom pastor,
crendo sem duvidar. É isso que nós podemos ver através da história de José, o jovem sonhador da túnica colorida. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui, nós já o encontramos como o segundo maior na terra do Egito, menor apenas que o próprio faraó. Mas a vida de José, queridos, ela nem sempre foi de alegrias ou momentos tranquilos, muito pelo contrário. Todos nós já ouvimos falar da história de José. Mas o que fica evidente na vida deste homem é a sua fé. É a sua fé inabalável, apesar das circunstâncias. Ele foi capaz de ver as bênçãos de Deus onde menos esperava. E é isso que nós devemos ver também nessa noite. As bênçãos de Deus onde nós menos esperamos. Quando José era jovem, seus irmãos o odiavam. Por quê? Porque ele era o preferido do seu pai. E por isso ganhou essa túnica colorida que eu falei. Ele era um dedo duro do seu pai, sempre contando o que os seus irmãos faziam de errado. E foi num desses momentos que José foi vendido para escravagistas, a fim de não ser mais um problema para os seus irmãos. Seu pai manda que ele fosse ao campo, fosse ao deserto, ver o que seus irmãos estavam fazendo. Quando ele chega lá, seus irmãos o agarram, jogam no poço, e alguns falam, vamos matá-lo, e outros dizem, não, nosso pai não suportaria, e então o tiram do poço e o vendem, mas antes de que ele vá embora, retiram a sua túnica. Quando ele vai embora com os escravagistas, seus irmãos rasgam as suas túnicas, matam um animal, derramam sangue sobre aquela túnica e vão dizer ao seu pai que José havia sido morto por um leão. Ele foi vendido. Quando ele chega na terra do Egito, ele foi vendido ao chefe da guarda. E ali ele se torna o seu mordomo, ao chefe da guarda que se chamava Potifar. E mesmo depois de um tempo sendo desejado pela mulher do seu senhor, por não querer se deitar com ela, foi para uma prisão, ficou preso, até que o copeiro se lembrou dele anos mais tarde, e depois de decifrar o sonho do faraó das vacas gordas e vacas magras, das espigas boas e espigas ruins, é que ele foi elevado à posição de segundo maior no Egito. Quando nós lemos a história de José, a história desse rapaz, a Bíblia, ela não nos conta todos os detalhes, os pormenores de toda a sua vida. Nós não somos capazes de saber exatamente o que se passou na cabeça de José quando tudo mudou da noite para o dia e ele deixou de ser o preferido do seu pai para se pôr a caminho do Egito, sendo levado ali como um escravo. Nós não sabemos as dores que o seu corpo sentiu, se no meio do caminho ele recebeu algum açoite, nem como estava o seu coração diante daquilo que os seus irmãos acabaram de fazer com ele. O caminho para uma terra estranha se tornou o seu novo normal. A Bíblia não nos conta o que se passava pelo seu coração ao chegar na casa de Potifar. Tudo novo. E ele agora, um escravo. Ser escravo, a partir daquele momento, se tornou o novo normal para a vida do filho preferido. Nós não sabemos, queridos, o que se passou na cabeça do jovem homem que José se tornou com o passar dos anos, agora experimentando de uma vida diferente como mordomo de Potifar. Ser mordomo se tornou mais uma vez um novo normal para a vida de José, servindo aos outros. Logo ele que teve um sonho aonde os seus irmãos se curvavam diante dele quando era jovem. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele.
Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Gênesis 37, versículos 6 a 8. O fato é que nós também não sabemos o que se passou no coração de José ao ser tentado pela mulher de seu senhor, por não ceder aos caprichos daquela mulher. Ele foi parar dentro de uma prisão, e agora ser um prisioneiro e servir os outros na prisão se torna novamente um novo normal na vida de José. Logo ele que teve um outro sonho, aonde os seus pais e os seus irmãos se curvavam diante dele. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar ante o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Gênesis capítulo 37, agora dos versículos 9 a 11. Amados, nós não sabemos o que se passou no seu coração quando José foi esquecido pelo copeiro do faraó, mesmo após ter interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. As coisas se cumpriram na vida dos dois. O padeiro foi morto, como José havia decifrado no sonho, e o copeiro voltou à presença do faraó. José passou de preferido, de filho preferido, a esquecido. Esse era um novo normal de José, de preferido a esquecido. O fato, amados, é que a história de José nos ensina que a nossa vida pode mudar da noite para o dia, e nós sabemos disso, mas nós muitas vezes nos esquecemos. Nós muitas vezes fazemos questão de nos esquecer disso, porque nós vamos nos acostumando com a nossa vida, e quando as coisas saem do normal, nós acabamos por nos desesperarmos, por vivermos numa atmosfera de medo, ansiedade, e tudo isso, e com tudo isso a nossa fé vai sendo provada, e muitas vezes, muitas pessoas duvidam de Deus, duvidam do seu poder, duvidam do seu amor, se esquecem das bênçãos do Senhor. Certo pastor, falando a respeito da palavra de Deus, diz que a palavra de Deus é como um telescópio. Todos conhecem um telescópio, aquele que nós podemos ver os astros. Nós, normalmente, quando temos a Bíblia dentro da nossa casa, a palavra de Deus fechada, ela é como se nós tivéssemos um telescópio. É como se nós tivéssemos, mas não usássemos. Nós até vemos o céu, mas sem usar, nós não podemos ver os astros, ver as estrelas, os planetas, os satélites. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa Bíblia, nós vamos tendo comunhão com o Senhor através da palavra. Quando nós vamos nos relacionando com Deus, ouvindo a sua voz através da sua palavra, é como aquele que tem um telescópio e o usa, e então consegue ver as estrelas, os planetas, consegue ver a imensidão do céu. Queridos, muitas vezes dentro do tempo difícil, esse é o tempo que Deus usa para tratar as nossas vidas. Esse é o tempo que Deus usa para provar a nossa fé. Esse é o tempo que Deus usa para aumentar a nossa fé. Mas se nós não o buscarmos, se nós não colocarmos a nossa vida diante de Deus, se nós não confiarmos verdadeiramente em Deus, como é que nós vamos experimentar do melhor de Deus? Como é que nós vamos experimentar das bênçãos de Deus? Como é que eu, se eu ficar só murmurando, vou ver as bênçãos de Deus nos menores frascos, nos menores momentos? Eu preciso aprender a agradecer. Eu preciso aprender a focar os meus olhos em Deus. Quando nós olhamos a história de José, nós vemos que esse moço,
teve uma fé inabalável. Nós precisamos manter a nossa fé da mesma forma, inabalável, diante do desconhecido ou diante desse novo normal. Quantas vezes a vida de José mudou? Quantos novos normais José enfrentou? Em todos os momentos de mudança da vida de José, nós não conseguimos também saber o que se passava verdadeiramente no seu coração, mas nós podemos ver o que ele não perdeu foi a sua fé. Não que ele não tenha se abatido, sofrido, não que ele não tenha sentido dores, não que ele não tenha sentido medo, tristeza, mas a sua fé permaneceu apesar de tudo o que ele passou. E é somente nessa parte que nós lemos aqui, dentro do texto de Gênesis capítulo 45, que nós podemos ver e entender um pouco sobre aquilo que se passou dentro do seu coração e aquilo que ele estava sentindo naquele momento, desde que ele foi vendido lá pelos seus irmãos, lá atrás, lá no início de toda a história, o que ele aprendeu a respeito da sua fé em Deus e aquilo que ele estava passando pela sua cabeça agora. Só nesse momento é que nós conseguimos ver o coração desse homem. Gênesis capítulo 45, versículo 2, nos diz assim: e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Olha isso. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. O choro de José foi um choro tão intenso que se pôde ouvir de longe. Vocês conseguem imaginar o que estava passando dentro do seu coração? Uma mistura ali de alegria e dor. Alegria em rever a sua família e dor por trazer à memória todo o sofrimento que ele havia superado até aquele reencontro, até aquele momento. E essa superação de José só foi possível porque dentro de todo esse tempo ele não perdeu a sua fé em Deus e ele conseguiu, em tudo o que viveu, ver a boa mão do Senhor o abençoando, mesmo mudando as situações da sua vida. Ele via o Senhor cuidando. Ele foi capaz de ver as bênçãos de Deus onde ele mesmo não esperava, porque Deus tinha um plano muito maior para a sua vida, revelado lá atrás, inicialmente, naqueles sonhos que ele muitas vezes não entendia, não compreendia. Mas depois, quando ele foi vendido ao chefe da guarda, porque andava com seu pai e não ficava com seus irmãos no campo, ele aprende sobre a administração com seu pai, e isso foi favorável para ele. Ele viu o pai fazendo negócios, e isso foi favorável para ele poder administrar os bens de Potifar. Por ser fiel a Deus, ele não se deitou com a mulher de Potifar e foi mandado para a prisão. Porém, na prisão, ele não ficou com os outros presos, porque Deus o abençoou e ele começou a ajudar o carcereiro. E foi na prisão que ele teve a oportunidade de conhecer o faraó. E Deus o abençoou diante do faraó. E os sonhos do menino então se tornaram realidade. Independente da situação ou do rumo que as nossas vidas tomem, independente, nós precisamos entender que a nossa fé deve permanecer firme. Quantas vezes a sua vida mudou? Quantos problemas você enfrentou até aqui? Olha essa situação, amados, que nós temos vivido até aqui, e nós não sabemos o que acontecerá daqui para frente. Mas mesmo que as coisas mudem novamente, que apareça um outro vírus, a nossa fé deve permanecer firme. A nossa fé deve permanecer firme. Nós precisamos aprender a ver as bênçãos de Deus nos mínimos detalhes,
Precisamos confiar que, independente das situações, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua a ser o Deus da nossa provisão. Ele continua a ser o Deus que nos cura. Ele continua a nos amparar. Ele continua a ser o nosso bom pastor. Ele continua a ser a nossa rocha firme, aonde nós devemos edificar as nossas vidas. Aonde menos esperamos, Deus nos abençoa. A prisão de José o levou ao governo do Egito. Olha isso. Ia salvar a sua família e iniciar o povo de Israel prometido a Abraão. É isso que ele nos diz nos versículos 7 e 8 do texto de Gênesis 45. Olhe comigo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha isso. Lá no fim da vida dele, aquele que Deus abre a mente, os olhos de José, para entender tudo aquilo que Deus iria fazer com ele. Dentro daqueles sonhos que José teve lá quando moço. Foi agora que José conseguiu contemplar e entender tudo que Deus queria fazer com a vida dele. E mais, quando nós vamos olhando as Escrituras, nós vemos Deus abençoando os seus filhos de forma inimaginável. Apesar das circunstâncias, apesar do novo normal que se encontram, Deus nos abençoa. Deus continua a nos sustentar. Quando nós vamos lendo um pouco mais à frente, no livro de Jó, nós encontramos Jó. E nós vemos que as perdas de Jó se tornaram em bênção dobrada. Tudo aquilo que foi perdido foi restituído a ele de forma dobrada, abençoada. Jó saiu de um homem reto, íntegro e rico e foi para um novo normal. O novo normal de Jó se tornou cinza, feridas e um caco de telhas para se coçar. Porém, o que nós vemos dentro da palavra é que em tudo ele não maldisse a Deus e permaneceu fiel ao Senhor. Quando nós vamos ver a história do grande rei de Israel, o rei Davi, Golias estava ali escarnecendo do povo de Israel. O novo normal deles, do povo de Israel, era o medo do gigante. Mas foi por causa das palavras do gigante que Davi se encheu de coragem para derrotá-lo, dizendo: eu vou te mostrar que há um Deus em Israel, e a partir daí se torna o grande rei que Israel já teve. Pela sua fé. O plano de Deus começou lá atrás, quando Samuel é enviado à casa de Davi. Seus irmãos passaram todos adiante. O último foi Davi. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não que não tenha passado por problemas. Enfrentou problemas demais, enfrentou lutas, guerras. Mas sempre permaneceu fiel ao Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós olhamos a história de Paulo, que o normal de Paulo, qual era? Era ser fariseu, zeloso fariseu, perseguindo a todos os cristãos. E então ele tem um encontro com Jesus, e a partir daquele encontro, o normal de Paulo muda, de perseguidor, ele passa para um novo normal, a ser perseguido. Um homem perseguido, que a partir daquele momento, recebe um espinho na sua carne, e quando ele ora, pedindo para Deus: Senhor, eu quero ser curado desse espinho na carne. Deus fala: não, filho, o seu novo normal agora é a dor. Mas ainda assim, conserva a tua fé.
porque a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O texto não nos diz se Paulo foi curado. O texto não nos diz se Paulo melhorou das suas dores. O texto não nos diz, não esclarece mais nada. Mas isso não abalou a fé de Paulo, pelo contrário, fez com que a sua fé crescesse. Isso foi revigorante para a fé e para a alma de Paulo, para continuar pregando o Evangelho, para seguir em frente até o dia em que ele tombou, tendo a sua cabeça decepada. Mas antes disso escreveu cartas, e numa das suas cartas ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Independente de tudo que aconteceu na vida de Paulo, ele guardou a fé. As nossas vidas mudaram. E nós não sabemos o que será daqui para frente. Mas nós, queridos, podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo. Por isso, não perca a sua fé. Aprenda a ver as bênçãos de Deus nas pequenas coisas. Aprenda a ver Deus te sustentando nos mínimos detalhes. Aprenda a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que você tem hoje. E entenda, abra sua mente, que nós não podemos conhecer os planos de Deus. Nós muitas vezes não compreendemos o que Deus quer fazer conosco. Nós não conhecemos os seus planos, não compreendemos muitas vezes o agir de Deus. E muitas vezes, só lá na frente, é que nós podemos entender todas as coisas. O nosso normal não deve ser novo, mas deve ser o de uma vida vivida de fé em fé. As circunstâncias mudam, mas a minha fé deve permanecer a mesma, porque eu sou chamado a viver de fé em fé, sabendo do quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos mais uma vez, repitem comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. É preciso crer que todas as coisas cooperam para o meu bem, ainda que hajam coisas ruins na minha vida, ainda que haja uma doença, ainda que hajam problemas. Eu preciso me voltar para Deus, eu preciso me apegar a Deus cada vez mais, e não esmorecer, e não desconfiar, mas é confiar plenamente, cada vez mais nesse meu Deus. Eu preciso entender que eu preciso continuar a minha vida, apesar das circunstâncias, apesar desse novo normal. Faça a sua parte. Lute, trabalhe, ore, busque ao Senhor, cada vez mais ao Senhor. Porque uma coisa que nós precisamos entender dentro da história de José é que José não ficou sentado esperando as coisas acontecerem. Ele não ficou parado dentro da casa de Potifar quando ele foi para a casa de Potifar. Pelo contrário, ele pôs o seu conhecimento em prática. Ele fez a parte dele e confiou no Senhor, porque Deus o havia guardado até aquele momento. Então ele trabalhou, ele mereceu, ele não foi colocado ali por nada. Ele mereceu ser o mordomo. Quando ele vai para a cadeia, queridos, mais uma vez, o conhecimento dele, a atitude dele, proativa, foi importante para que ele se tornasse o auxiliar do carcereiro e começasse a cuidar dos outros prisioneiros, começasse a organizar aquela cadeia. Por causa do seu conhecimento,
mas principalmente porque Deus o estava abençoando, porque Deus estava guardando a sua vida. A palavra de Deus nos diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Deus o guardou na prisão, Deus o colocou dentro da prisão como alguém de importância. Talvez ele dentro da prisão começasse a pensar: nossa, eu tive aqueles sonhos lá, isso nunca vai se concretizar. Ele fez a parte dele. Quando ele foi chamado por aqueles dois homens, pelo padeiro, pelo copeiro, para poder explicar aqueles sonhos, José olha para aqueles dois e fala: olha, as coisas vão acontecer. Para você, padeiro, infelizmente não são notícias boas, você vai morrer. E ele morre. Mas para o copeiro, ele diz o seguinte: você voltará a servir o faraó. Mas eu quero te pedir uma coisa. Quando você voltar, por favor, lembre-se de mim, fale de mim ao faraó para que eu seja libertado. Aquele homem sai, como José havia dito, e se esquece de José naquela cadeia por anos. Mas então o faraó teve os sonhos. E não havia ninguém que os interpretasse. E aquilo estava tirando a paz do faraó. Foi então que o copeiro se lembrou de José. E então falou ao faraó que havia um homem que ele tinha encontrado na prisão, que havia interpretado os sonhos, e tudo que ele interpretou havia sim acontecido. Naquele momento José é levado à presença do faraó. E diante de tudo que ele diz, da forma como ele fala ao faraó do que ele deveria fazer, pela ação de Deus, pela bênção de Deus, José se torna um administrador do Egito, fazendo com que o Egito prosperasse num tempo de fome e escassez que atingiu toda a terra do Egito e todas as terras vizinhas, aonde todos os outros povos desciam ao Egito para poderem comprar os seus mantimentos. José não ficou parado em nenhum momento, ele trabalhou, ele coordenou as coisas no Egito para que fossem construídos celeiros, melhorou lá as colheitas, foi guardando tudo, usando da forma correta e guardando coisas para que no tempo de escassez eles estivessem sobrando a fim de ajudar os outros povos vendendo. José não ficou parado, mas ele fez a parte dele e principalmente ele não perdeu a sua fé e confiou em Deus, nas bênçãos de Deus em todo o tempo. Tudo o que ele fez, Deus fez com que ele se tornasse sempre o melhor. Ele se destacava, e esta era a sua parte. Enquanto ele fazia a parte dele, o nosso Deus, o Deus fiel, ia concretizando seus planos através da vida de José. Então não fique parado. Faça a sua parte, lute, faça o que você tiver que fazer. Mas não se esqueça de Deus em nenhum momento. Confie no Senhor. Confie no Senhor, que Ele pode te ajudar, Ele pode te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai te amparar. Nós estamos esperando o nosso Salvador voltar, queridos. Quando Ele voltar, tudo acabará. Mas até que Ele volte, nós temos um trabalho a fazer, que é pregar o Evangelho, que é sermos testemunhas fiéis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós, nesse novo normal, possamos exercitar a nossa fé, possamos viver para a glória de Deus, possamos viver para professar a nossa fé em Cristo Jesus, de forma prática, mostrando a todas as pessoas
Como é bom viver com o Senhor Jesus Cristo. Saiba, não desconfie de Deus. Confie que Deus pode te dar infinitamente mais. Que Deus pode cuidar da sua vida. E não se esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Que Deus te abençoe. Que você veja as bênçãos de Deus aonde você menos espera. Porque é assim que o nosso Deus é. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa em todo o tempo. Porque em todo o tempo Deus é bom. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo de culto, por esse tempo em que ouvimos a sua voz, a sua palavra. Deus, que não haja um novo normal na nossa vida de fé. Porque para o cristão o normal é viver de fé em fé. Para o cristão, ó Deus, o normal é viver para a tua glória. Para o cristão, ó Pai, o normal, Senhor, é realmente professarmos o seu nome, levarmos o teu evangelho a todas as pessoas. É vivermos na dependência de ti. É vivermos, ó Deus, na confiança de que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, para os nossos familiares, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nesse momento a tua graça abundante seja derramada sobre os lares. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo cura e restauração à vida daqueles que estão, ó Deus, sofrendo pelas enfermidades. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo provisão àqueles, ó Pai, que têm passado por necessidades. Que o Senhor esteja retirando o medo. O Senhor esteja retirando, ó Deus, toda a falta de fé do nosso coração, a fim de que nós venhamos a experimentar da bondade, do amor e das bênçãos do Senhor. Por isso, Pai, não nos faça pessoas, ó Deus, que não saibam ser gratos a Ti. Mas, Pai, abra os nossos olhos para que a gente possa realmente contemplar e ver a ação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em todos os momentos, nas menores coisas, que nós saibamos agradecer ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia de vitórias, que você realmente possa ver a mão do Senhor agindo na sua vida, que você possa ver sempre as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Que você seja grato, agradeça ao Senhor. Diga a Ele, Pai, muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de compartilhar no WhatsApp, de dar um joinha aí onde você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, para que cada vez mais e mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe imensamente. Em nome de Jesus.